Na 2, agora entrando na semana 2, que ele já começa a entrar um pouco. E também não achei difícil, não sei. Ele colocou, mas não é um negócio de outro mundo. Ele fala que informação é diferente de dados, né? Que informação, você tem lá um monte de informação, né? E a estatística ela vai trabalhar com dados, né? Vou organizar essas informações de um jeito que eu consiga entender elas melhor, entender as informações de uma maneira melhor, e conseguir tomar minha decisão, né? Igual eu falei do Covid, né? Pegava um monte de informação e aí ele começa com distribuição de frequência. Ele fala, vou nos próximos slides já definir cada um dos negócios que está aqui, né? Das frequências, dessas letras aí. E aí ele fala, ó, uma distribuição de frequência é uma tabela na qual os valores dados são agrupados em classes ou intervalos, juntamente com a contagem do número de incidências em cada classe ou intervalo. Então aqui ele separou, por exemplo, um fumante, né? Então tabagista, então sim. E qual a incidência que deu? Sim, deu 27, né? Não, a incidência deu 55. E quem não respondeu deu 12 e ele calcula sempre um número total da amostra que ele pegou, né? No caso aqui. Aqui é um outro exemplo com intervalos de 0 até 3, fechado em 0 e aberto em 3. Esse símbolo indica isso, né? Fechado aqui e aberto em 3. Com o número de incidências 42. E aí o que ele faz? Ele pega o NI e divide pelo N, né? Pega um dividido pelo outro para calcular a minha frequência. A frequência desse intervalo aqui, né? Aí ele pega de 3 a 5, deu 8, ele calcula a frequência desse intervalo. De 5 a 10, ele calcula a frequência desse intervalo. E o total dessas frequências aqui vai dar 1. Né? É uma tabela de distribuição. Então, como que ele organiza esses dados? Né? O ordenamento é em ordem crescente, que ele colocou, estatística de ordem, o valor mínimo até o máximo, ou recorde, que ele chama o máximo também de recorde. A distribuição de frequências é o agrupamento de contagem de itens semelhantes, mesma categoria, valores próximos em uma tabela. E a construção da distribuição, ela vai em classes, amplitude, limite superior e inferior, incidências, frequências relativas e densidades de frequências. E as linhas de totais que a gente colocou. Nessa tabela ele ainda não colocou a densidade, ele só colocou a frequência relativa que ele falou, que é esse FI. Né? Limite superior e inferior é exatamente esse 3 até 0. Ó. 3 até 5, então tem um limite superior e inferior, de 5 até 10. Ó. Amplitude. A amplitude aqui ele variou, né? Ó. Então a primeira amplitude foi 3 menos 0 dá 3. A segunda, 5 menos 3 deu 5. E aqui de 5 até 10 ele deu 5 também. Então ele variou a amplitude aqui do salário médio, de acordo com a construção dele. E aí, como que ele faz para distribuir essa tabela de frequência, né? Normalmente, essa tabela possui de 4 a 20 intervalos de classe, né? E ele usa essa regra de Sturge, que ele falou, né? Que para um modelo pequeno de dados, menor ou igual a 20, a regra sugere esse número aqui, ó. K igual a 1 mais log de 2N, ou, né, fazendo a mudança de base, seria 1 mais 3,322 log de 10N, onde N é o número de dados que você tem lá para você ver quantos intervalos aqui de classe você vai criar. Né? Se só 3 dá, eu vou criar 4, 5, né? Para você alinhar isso na tabela. Então aqui, mais ou menos, né, recapitulando, eu uso essa regra de Sturge para ver no meu bolo de dados quantas dessas classes eu vou criar, né? Defino a minha amplitude, que também eu posso arredondar, né?
desde que eu não perca dados. Ele frisou isso na aula, né? Você pode arredondar, mas você não pode perder o dado. Você tem que arredondar para baixo ou para cima, né? E o dado tem que estar dentro daquele intervalo que você definiu. Definindo a sua amplitude, você pode colocar o limite inferior e superior, que é o que eu falei aqui para vocês. O número de incidências é quantas vezes isso acontece dentro desse intervalo, né? E a frequência relativa, eu divido esse número de incidências pelo total. Eu tenho a frequência relativa por intervalo de classe aqui. Aí até umas partes aqui até colei do slide dele, porque já não tinha muito o que resumir, né? Amplitude de classes, então, a partir de um valor conveniente inicial, menor ou igual ao mínimo de x, você coloca o primeiro intervalo de classe. A partir do intervalo inicial, recobrimos a amplitude de lados com sucessivos intervalos de classe de largura delta, né? Pode ser necessário usar alguns intervalos de classe a mais ou a menos. K mais 1, K mais 2, ao invés de K, para cobrir todos os valores até o final. E devemos indicar se eles são abertos à esquerda ou à direita. No caso aqui ele deixou aberto, fechado à esquerda e aberto à direita aqui, ó, sempre, né? E dado o número de intervalos de classe K, calcula a amplitude dos intervalos de classe pelo máximo menos mínimo dividido pelo K. E aí você calcula esse delta aqui, né? Que você convém usar um valor próximo arredondado, inteiro ou não, dependendo dos dados, ao invés do dado dado pela fórmula. Porque se der aqui, sei lá, uma amplitude aqui de intervalo delta que você calculou der 2,33, 35, 37. Fica meio complicado você agrupar numa amplitude aqui com esse dado todo quebrado. Então, se arredonda ele igual ele arredondou aqui a média de salário, e ele vai ficar dentro do intervalo. Ficando dentro do intervalo, beleza. Aí você coloca o número de incidências que deu dentro daquele intervalo e vai calculando. Ô Anderson, você viu que o 3 está nos dois lugares ali? Onde? Naquela tabela? Ele deixou assim mesmo. Aí o que acontece? Isso, por quê? Tá Porque aberto. um é inclusive e o outro é exclusive. Ele tá aberto. Então aqui seria até 2,999, né? Isso. Quando ele tá aberto, o 3 não entra. O 3 vai entrar ali no fechadinho. Exato. Aqui eu errei. Colesterol. Digitando, entrou o H aqui. Depois eu conserto. Então ele deu um exemplo aqui de nível. Você escreveu em inglês. Nível de colesterol. Eu errei, ou sei lá se corrigiu aqui sozinho. Bom, então peguei esses dados aqui todos desordenados, ó. O cara pega lá um monte de gente com nível de colesterol e vai colocando aqui esse monte de dados aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é ordenar eles. Quando eu ordenei eles, ó, eu já sei que o mínimo meu é 153 dessa amostra, né? E o máximo deu 228, né? Aí para recobrir os dados, o que ele vai fazer? Usar a formulinha lá do cara, ó. 1 mais log de 2, acho que deve ter 50 dados. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo, ó. 5 vezes 10 deu 50 dados. Então ele usou essa fórmula. Deu 6 intervalos de classe para ele colocar com essa amplitude aqui, ó. Ele colocou de 228 menos 153 dividido por 6 deu 12,5. Só que 12,5 é um número quebrado, como ele falou. Então, o que ele vai usar? O 13. Ele vai dar uma arredondada aqui, né? Vai iniciar em 153 e vai ficar com esses dados, ó. De 153 a 166, de 166 a 179, de 179 a 192. De 192 a 205, 205 a 218, 218 a 231, né? Se ele usar delta igual a 15, ele tem que começar no 150, até ele falou lá na aula. 13 ficou um número esquisito, então eu vou arredondar para 15, que é um valor mais tranquilo, né? Múltiplos de 5. Você pode também. Então ele arredondou para 15, que é mais próximo aqui de 12,5, né?
e dá um valor legal para ele fazer o cálculo, e colocou esses intervalos de 150 a 165 até chegar em 240, novamente com 6 intervalos aqui dentro desses dados que ele coletou, né? Aqui só olhando para isso aqui, né, a gente já conseguiria, somando todos esses dados, dividindo por 50, eu teria uma média, né, que a gente vai entrar mais para frente, e você também conseguiria definir a moda, que eu acho aqui, ó, que 179 apareceu 4 vezes, ó. Eu acho que a moda desse conjunto de dados aqui, pelo que eu tô vendo, é isso, ó. Só de olhar, você não precisa nem fazer cálculo. Seria 179. Ela apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. Então a moda 179. A média eu somo tudo e divido pelo total. E a mediana seria o valor do meio, como ele explicou, né? Do meio para baixo é o que eu tenho menos e do meio para cima é o que eu tenho mais. Então, se eu ter 50 dados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, ó, é um número par. Se é um número par, se for ímpar, a mediana já está na sua cara. Se tivesse 51, minha mediana seria 188, né? Porque já está os dados ordenados. Como é par, eu tenho que somar 188 mais o posterior dele e dividir por 2 para eu encontrar a mediana. Caiu o exercício desse lá na avaliativa. E ele colocou par só para ver se a galera sabia fazer. Então, o par eu tenho que pegar o meio, o elemento do meio, somar com o posterior a ele, dividir por 2, eu encontro a mediana. A moda é o número que mais aparece. E a média é a soma de todos, média aritmética, soma de todos dividido pela quantidade total. Aí, ó, ele vai fazer a tabelinha que a gente falou aí para construir o histograma. Então, ele colocou aqui, ó, entre 150 a 165, ele viu que apareceu 4 vezes 4 valores entre 150 a 165. Então, 1, 2, 3, 4 valores mesmo, ó. 165 não entra, como a Larissa falou, que é até 164, uma coisa. Então, eu coloco 4 vezes. Aí eu vou colocar 165 nesse de baixo que está fechado, ó, até 180. Vai contar 16 valores. De 225 até 240, deu um valor somente, ó. 225 até 240, deu 228. Só tem um valor mesmo. E aí eu vou fazer a minha frequência relativa, que é o NI sobre N. Eu vou pegar o 4 e dividir pelo total, que é... acho que é isso mesmo, né? 4 dividido pelo 50. Isso. 0,08. Deu a minha frequência relativa. Além da frequência relativa, ele vai calcular a minha densidade relativa, que é o 0,08 dividido pelo delta, que é a minha amplitude. Divide por... Ué, parou de escrever aqui. Deixa eu ver o que rolou na minha calculadora. 0,08. Dividido por 15. 0,0053. Então eu consegui a densidade, né? E por fim, ele calcula o FI, que é a somatória, né, das frequências. Deu 0,80 também o FI aqui. Agora eu não sei como é que ele calculou. O DI é o que ele vai usar para elaborar o histograma. Eu sei que esse FI tem que dar igual a 1, sempre, né? Que é essa somatória aqui, ó. É I, DI vezes delta, que dá 1, ó. Então ele colocou a somatória para cá. Beleza. Bom, algumas ponderações que ele faz, ó.
O histograma não é um gráfico de barras, é diferente, você está montando um histograma com as medidas de tendência no caso aí. Cada barra tem a largura de seu respectivo intervalo de classes, ΔI, dado o eixo X, aqui embaixo. Cada barra tem a altura de densidade de frequências, DI, e seu respectivo intervalo de classe no eixo Y, aqui também, ó. Seu respectivo intervalo de classe e o DI está aqui. O uso da frequência relativa elimina o efeito do tamanho da amostra, e o uso da densidade relativa elimina a influência da largura do intervalo de classe. Intervalos mais largos, ou seja, conforme mais gordinho isso aqui for, captura mais dados. Mas, ao dividir o FI pela largura, eliminamos esse efeito engordador que ele colocou. Até preciso depois dar um espaço aqui, que não ficou espaçado, né? Então, a área total aqui da probabilidade, ela tem que fechar em 1, porque ele fez um pelo outro para compensar, né, os dois. As medidas de posição eu já expliquei para vocês, que é a média, que é o centro de gravidade dos valores, que é qual que é a média de todos aqueles valores. A mediana é o valor que divide as duas metades, 50% menor e 50% maior. E a moda, como ele falou, né, igual você sai na rua lá, vê todo mundo de camiseta vermelha ou calça vermelha. Então aquela calça tá na moda, né? É a mesma coisa aqui. É a moda que apareceu. Quanto mais vezes aparece aquele certo dado para ele tomar uma certa decisão, né? Ô Anderson. Oi. Diga aí. Posso só falar da moda um pouquinho? Aí Pode. A moda. Pode falar aí. Se tiver 4 de camisa vermelha e 4 de camisa amarela, qual é a moda? É bimodal, né? Pode bimodal. E se cada um tiver com uma cor diferente? Aí existe o amodal também. Que não tem moda, eu ia falar isso. Não existe a moda. Aí tem amodal, tem bimodal, então nem sempre vai ter um que ganha, né? Só isso. Esqueci de falar isso aí. Agora, isso aqui eu também não lembro o que ele falou desse FIDI. Eu não assisti. Você não lembra, né, também, essa parte? Não, eu não assisti, mas o que é? Que tá... Porque aqui ele faz a frequência relativa e a densidade. Aí ele fala que essa frequência que ele calcula, que é a somatória, né, de J com FI, ó, essa somatória de DI vezes a amplitude tem que fechar em 1. Não sei se você lembra alguma coisa a respeito disso. Que deu outros valores aqui, tá vendo? 0,806 no caso. Eu não sei se é um dividido pelo outro ou um vezes o outro que ele faz, né? 0,220 vezes 0,0147. Não é. Alguma coisa ele fez aqui para fechar em 1, entendeu? Isso aqui que eu não capturei ainda, mas na próxima aula eu vou dar uma olhada e vejo essa última parte. Até esse cálculo aqui ficou claro para mim, da DI, né? Essa FI aqui que deu uma complicada. Só tira uma dúvida, eu tô tentando olhar, mas não ficou muito bem claro. Da onde que apareceu o NI mesmo? Você explicou, mas eu não consegui entender. O NI é a incidência. 16. Incidência. Aqui, quantas vezes aparece lá na tabela? Como que eu faço a tabela? Porque ele construiu a tabela. Ele pegou esses dados todos. Primeira coisa, ordenou os dados. Ordenou os dados, colocou naquela fórmula lá do Sturge para ver quantos intervalos eu preciso. Então, eu tenho 50 dados, ele colocou 1 mais log de 2, mais log de 50 na base 2. Deu 6. Então, eu tenho que pegar esses intervalos aqui e ordenar eles em 6 colunas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Aí, o que acontece? Além disso, eu tenho que definir uma amplitude, que é esse delta. Ele pega o máximo menos o mínimo, que é 228 é o maior, 153 é o menor, e divide pelo 6, que são as 6 barras que eu tenho que construir. Então deu 12,5. Só que aí vem a regra do arredondamento. 12,5 para você trabalhar é um valor muito triste, né? Porque daí você vai ficar fazendo 12,5 mais 12,5
para você apresentar esses dados, não é o objetivo da estatística, é você apresentar o mais claro possível para as pessoas entenderem. Então, ele arredondou para 13. Ainda arredondando para 13, ele achou que ficou meio ruim aqui os dados. Deu 153 a 166, não ficou uns dados tranquilos de ser visível lá, né? Então o que ele fez? Arredondou para 15 de novo. Pegou e falou, não, 13 não deu certo, arredonda para 15. E ele vai começar onde? No 150. Por quê? Eu tenho 153 aqui, ó. Eu tenho que pegar ele e colocar no meio do meu intervalo. Então, colocando 153 no meio do intervalo vai dar certo. Para eu chegar depois do 228, ó, o último intervalo é 240. Com 6 intervalos. Ele definiu 6 intervalos, deu certo, né? Pegou o primeiro e o último valor. Pegou o primeiro e o último valor, beleza. O que ele vai fazer agora? Vai ver quantos valores aparecem entre 150 e 165, só que 165 é aberto. Por quê? Porque esse valor vai entrar na próxima coluna aqui, ó, 165. Então eu vou contar de 150 até 154, até 164. Vai ver aqui nos meus dados, ó. Deu 1, 2, 3, 4. Ó. O 165 não entra. Vai entrar no próximo intervalo. Então eu venho aqui e ponho NI igual a 4. Aí a minha frequência relativa. Eu vou dividir esse 4 pelo total 50. Deu 0,08. A minha densidade relativa. Eu vou dividir esse NI, que é 0,08, pela minha amplitude, que é 15. Deu 0,0053. Né? E aí tem esse FI, que é a frequência total que fecha em 1, que ele falou que tem que fechar sempre em 1, isso aqui. Né? Somando todos aqui, fecha em 1. Que eu não tô lembrando como que ele fez essa somatória aqui só. Entendeu? É uma somatória. Deixa eu ver. Da onde ele tirou esse 0,80 aí? 0,0053 mais 0,0213 mais 0,0160 147. Somatória das frequências parciais, né? Deu 0,666, que já não deu o total ali, né? Deixa eu até anotar aqui em algum lugar. Deixa eu ver o negócio. Oh, caramba. Meu bloco de notas tá... Agora entra um monte de coisa. 0,0666. Tá. Aí o outro aqui deu 1. Vamos ver se deu 1 mesmo. Que ele jogou 1 aqui embaixo, mas não deu isso. Vamos ver somando tudo. Mais 0,320, mais 0,240, mais 0,220, mais 0,120, mais... Aqui deu 1, fechou. Essa frequência relativa fechou em 1. Né? Aí ele calculou esse FI aqui, o Fzão I, né? Que deu esse 0,08, já deu outra coisa. Deixa eu ver que alguém mandou mensagem aqui. Ela vai falar alguma coisa, Stephanie. Calcular a mediana. Pode mandar aí. Ela tá mandando no meu WhatsApp. Não ficou claro. Tá, vou voltar na mediana. Depois a gente pega esse Fzão I aqui. Ele até falou na aula, né? Sobre Fzão I. Era a somatória de um dividido pela somatória do outro, que vai dando esses 0,08 aqui, ó. 0,400 que tá dando aqui. Né? Deixa eu ver então só. sempre vai ter que usar essa forma do log, vai ter que usar sempre, então. Vai para você saber... então, aí que tá uma coisa, né? Como é que nós vamos fazer isso lá na prova, né? Então, porque Você teve não tem uma outra calculadora. explicação que ele tinha um log, mas tinha tipo um resumo, como se fosse uma conta simplificada do log pra você fazer tipo uma somatória só. Teve Ô Anderson, volta ali na tabela, por favor. Volto. Isso, ó. Essa frequência grandona, ela é uma frequência acumulada.
ela é assim, por exemplo, você tem 0,08. Aí a próxima veio 0,32. Você vai somar o 32 com o 0,8. Ah, é, Aí vai dar o agora 0,4. Ela é cumulativa. é a Então ele está frequência falando acumulada. que do começo até ali já foi tanto da frequência. Por isso que ela termina em Tem que 100%. fechar em Então, 1. É, não, é porque você tem que dizer assim, por exemplo, ó, 8% está no primeiro intervalo. Se você for pegar o primeiro e o segundo intervalo, já vai estar 40% da amostra. Se você for pegar o primeiro, o segundo e o terceiro, você vai ter 64% da amostra. sim, Se verdade. você tiver o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até esse intervalo, você já está com 86% da amostra. Verdade. Então, É o porque assim, acumulado. como eu não assisti as aulas, eu tenho que parar, ficar olhando o que é que está acontecendo para poder entender. Então, Mas é isso, é uma frequência acumulada. eu até vi, mas ele não montou o cálculo, ele só apresentou. E realmente é isso aí que você tá Ele está falando. A somando avaliativa ó, tá vendo o caiu. que ele está falando? É somatória do J, sendo que o J tem que ser menor ou igual a I e as F. frequências. É. Isso, porque você pega as frequências relativas daquilo que for menor ou igual o intervalo que você tá, a linha que você está pegando. Aqui, ó. Você pega 0,08 mais 0,320. Vai dar o 0,4 aqui. Aí eu vou Isso, somar aí essa linha aqui, o 0,4 que já deu, mais 0,24. isso, Aí vai dar é cumulativa. 0,64. É. Isso. Mais Chama frequência 0,22. cumulativa. É acumulativo. É Mais 0. cumulativa. Não é Cumulativo. a gente chama de acumulado, né? É cumulativa que eles chamam. Cumulativo. Vai acumulando. Isso. Vai. Entendi. Bom, a Stephanie pediu pra falar da mediana, ó. Mediana, ó. A moda, acho que ficou claro. A moda é o número que mais aparece. Você ordenou os dados. Eu quero calcular a média desse negócio aqui. A média eu somaria todos eles e dividiria por 50, né? Dá um cálculo enorme aqui. A mediana, eu vou pegar o meio disso aqui. Se eu tiver um dado ímpar aqui, ó, se tivesse, por exemplo, 51 dados aqui, então minha mediana eu iria até o meio, que seria o 26º dado. Pronto, é o meio, né? Se eu tenho 51 dados, 25 números para baixo é o 50% menor, e 25 números para cima seria o 50% maior, e aquela mediana seria o meu meio, né? Nesse caso, eu não tenho um número ímpar de dados. Eu tenho um número par. E quando tem um número par, você vai até o par aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Parei aqui no meio, ó, que é bem o meio dos dados. Eu vou pegar esse número 188, somar com o posterior dele, que é 188 também. Quer ver? E vou dividir por 2. Então a minha mediana desses dados aí, ó, vai ser 188 mais 188 dividido por 2, que deu 188. Então significa que eu tenho 50% para baixo aqui, ó, menor que 188, e 50% para cima, maior ou igual a 88, né? Nessas medidas de colesterol que eles fizeram aqui. Isso é mediano. Só para você analisar o dado central, para você ver qual que é o meio dos dados. Que a estatística, ela quer fazer isso mesmo, né? Organizar, ver quem é o menor, quem é o maior, quem tá no meio e quem tá na moda, quem tá comprando mais, quem tem mais aquele número, né? Que nem aqui no caso. Por que deu 1, 2, 3, 4, 1, 7, 9? Significa que tem muita gente com esse nível de colesterol, né? Mais pessoas. Poderia ter 10 aqui. Aí você vai falar, nossa, muita gente com esse nível. Aí eles vão analisar desse jeito. Beleza, ela entendeu, ela mandou aqui. Que é a aula que ele deu aqui. Então, a DI é a que você usa para montar o seu histograma, que é no eixo Y, né? E no eixo X você coloca as suas amplitudes aqui de colesterol, né? Miligramas por 100 ml. A área total vai valer 100%, que é o que a gente falou.
Salvou. Beleza, Steph. É isso. Bom, tá aqui explicado de novo, né? Ele fala que não é muito útil como medida de posição, ó, mas auxilia na análise, né? Dá para você ver. Realmente, a medida de posição é o que nós vamos falar agora aqui, ó. Para que ele faz essa distribuição de valores? Para eu ver se a distribuição do dado tá assimétrica, ou seja, ela não tem simetria à esquerda, né? Ou à direita. Então, no caso, se é a esquerda, né? A média é menor que a mediana, que é geralmente menor que a moda. Então, ele até falou na aula, o sinal de menor indica para a esquerda, menor. Quando é assimétrica à direita, a média é maior que mediana, que é maior, geralmente maior que a moda. Então, o sinal de maior vai indicando que é a cauda, ó, vai para a direita. Ó. A cauda que a gente fala é isso aqui, ó. Eu tenho muita concentração dos dados aqui, ó, né? E depois à direita eles diminuem. Ele é assimétrico, né? Para ser simétrico, teria que ser uma onda que eu vou aqui, aumenta, no meio aqui ele aumenta e depois diminui para cá. Isso seria simétrico. Aqui ele não, ele é assimétrico. Você pode ver que à direita ele diminui bastante e aqui o assimétrico à esquerda, ele vem caindo para a esquerda, ó, e conforme eu vou andando para a direita ele aumenta. Então ele é assimétrico à esquerda. Essa é a análise de medidas que você consegue fazer para você tomar certas decisões aí do que você vai fazer, né? Na computação vai ter um monte aí de coisa aí que a gente pode falar, né? De moda, por exemplo. A moda serve, né? Se o cara tá comprando certo produto, ele tá na moda, é isso daí que eu vou começar a vender, pô. Eles levantam esse dado e falam, meu, o que eu tenho que vender no Mercado Livre agora? Qual que é a moda? Sei lá. Tá na moda aqueles pop de criança, né? Que fica aqueles brinquedinhos de estresse. Então é isso que eu vou tentar vender. Não adianta eu tentar vender um item que tá fora da moda que eu não vou ter tanto alcance. Então a estatística serve para isso aí. Eles vão analisar esses dados. Fala, pô, qual é o pop que tá vendendo? Então eu vou tentar vender esse produto que apareceu várias vezes lá no meu carrinho de compra. Tá saindo ele, então vamos atirar nele. A média, qual a média que o cara gasta? Então tem que ver isso, né? Fala, pô, eu posso cobrar, sei lá, R$50 no negócio? Não vai vender. Qual é a média que tá vendendo aí no mercado? Eu vou fazer o levantamento de preço desse pop. Tinha que falar, estão me cobrando R$20, sei lá, R$15. Então tem que vender ele entre 15 e R$17 no máximo, né? Se eu vender muito fora desse valor, acabou para mim. Eu não vou conseguir vender, né? Então são os dados que você serve até para fazer as vendas. E aqui ele coloca dados importantes, né? Que a amplitude total é sempre calculada a partir dos dados ordenados, que é o valor máximo, ou recorde, né? Menos o mínimo, né? E o desvio padrão, ele tem dois tipos. Ele tem o amostral e tem o populacional. O populacional, ele é mais difícil, que você tem que pegar uma amostra, todo mundo, né? Então, voltando aí no exemplo dos políticos, né? Da campanha, o populacional eu teria que entrevistar todo mundo para eu calcular, fazer a variância, que seria o meu sigma ao quadrado, né? Igual a 1 sobre n, que multiplica o somatório do 1 até o último cidadão lá, de xi menos o ni elevado ao quadrado, né? Porque eu entrevistaria todo mundo. Como a gente não tem entrevista de todo mundo, eu faço um desvio padrão amostral, que é dado pela raiz quadrada de aí já mudou, o sigma mudou para s ao quadrado, que é o meu espaço amostral, 1 dividido por n menos 1, vezes a somatória do primeiro até o último que eu entrevistei, né? A somatória que multiplica o xi, né? Primeiro, menos a média elevado ao quadrado. Então vai indo, né? Essa conta aqui é a pior para se fazer, porque você tem que, depois de tudo você fazer isso, tirar a raiz quadrada dela, né? Eu lembro que no laboratório de física a gente levantou
um dado desse em velocidade. Então a gente põe um carrinho, uma coisa lá para rolar e cronometrava a velocidade do carrinho. A gente calculou aquilo, sei lá, umas 15 vezes, aquele carrinho. E aí eu ia obtendo várias velocidades. Então uma hora eu cronometrei, sei lá, deu uma certa velocidade, na outra deu outra, na outra deu outra. Então eu tinha que fazer a média minha de velocidade, que é esse x barrado aqui, a média, né? E fazendo um valor menos o outro elevado ao quadrado, mais um valor vezes o outro elevado ao quadrado, mais um valor vezes o outro elevado ao quadrado, dividido por os 15 menos 1, que dava 14. E depois de fazer tudo isso, eu tirava a raiz quadrada e eu achava o desvio padrão amostral. Que é o que eles falam na TV, que o candidato A teve intenção de 25% dos votos, mais ou menos 2%. Com erro lá, que ele fala, é a margem de erro nossa, que é o desvio padrão, né? Como é que você reduz o desvio padrão? Você pegando muito mais amostra. Você pegando mais quantidade de amostra, você vai reduzir esse desvio padrão amostral, né? Eu teria que, por exemplo, no exemplo do carrinho, eu teria que medir várias vezes a velocidade dele. Sei lá, eu medi 15, teria que ser 50 para eu reduzir meu desvio padrão, né? Então na campanha política eles também fazem isso aí, eles ficam falando toda hora, mais ou menos 1% para cima ou para baixo. Aí tem hora que eles falam, ó, tecnicamente o cara tá empatado, porque o de baixo também deu mais 2 para cima e menos 2 para baixo. Aí a hora que eles olham, falam, tá tecnicamente empatado. Foi meio que na amostra esse ano aí, pelo que eu vi aí no que aconteceu em São Paulo, aconteceu mais ou menos o que eles viram no dado da amostra, o que eles fizeram a previsão deu certo. Vai dar certo sempre? Como eu expliquei para vocês, não, porque às vezes a população que eles entrevistou não foi suficiente para cobrir aquela amostra, né? Ou no dia da eleição também, até o dia da eleição pode acontecer alguma coisa, o cara muda de ideia, sei lá, N mil coisas. Eu acho que era isso, pessoal. Não tem mais slide.